Toda crise econômica é também oportunidade. Ela permite que possamos rever processos e planejar melhor. Na área de alimentos, ainda desperdiçamos muito. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, 33% de tudo que é produzido anualmente vai para o lixo. Como podemos mudar essa realidade? É o que vamos debater no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Antônio Alvarenga. Nem todo alimento que é produzido chega à sua etapa final na cadeia produtiva. Ele pode se perder no meio do caminho por diversos motivos, como o preparo irregular do solo, a maneira como é armazenado ou por uma simples questão cultural. Para evitar que isso aconteça, o primeiro passo é entender qual a diferença entre perda e desperdício. Vamos ver. As perdas são a falta de infraestrutura em toda a cadeia de produção, desde o plantio, a condições de pós-colheita, embalagem, armazenamento, até o consumidor. Aí caracterizam-se perdas. O desperdício é tudo aquilo que vem, algo intencional. No caso, as perdas é não intencional, o desperdício é intencional. É quando você joga fora alimento produzido que está em condições de consumo. Por exemplo, frutos com data de vencimento ultrapassada, produtos feios que não têm um padrão comercial para venda, mas que contêm todas as vitaminas e sais minerais dos produtos normais, né? E a utilização de refeições prontas, de restos entre aspas, de comidas, né, em restaurantes populares e bancos de alimentos. As perdas se devem à falta de infraestrutura em toda a cadeia produtiva, né, desde o plantio, usando uma semente inadequada, não trazendo os tratos culturais adequados, degradando o solo, utilizando de maneira inadequada da água, embalagem, as estradas, transporte, a logística de distribuição de alimentos, tudo isso trata-se de perdas, essas são as principais causas. E no desperdício, como você mencionou, seria a falta de uma cultura, de uma conscientização para o consumidor, né, que possa utilizar um produto feio, que não tem um padrão comercial adequado, mas tem todos os constituintes nutricionais do produto. A doação de alimentos seria uma solução para o desperdício, só que por questões jurídicas, né, legais, nós não podemos doar alimentos nos restaurantes, por exemplo. Inclusive na própria indústria estava sendo falado hoje que também não. Então já existem projetos de lei em andamento há 20 anos, na tentativa de superar esse impedimento jurídico, né, para que a gente não fique ilegal tentando fazer uma coisa boa, né? Doutor Antônio, a última edição da revista Lavoura abordou essa questão do desperdício de alimentos. A gente viu ali que na prática existem leis, inclusive, que acabam estimulando isso. Como é que a gente faz uma mudança cultural para que as pessoas consigam perceber que a gente não pode perder tantos alimentos assim? Então, nós temos uma infraestrutura ruim, uma capacitação dos profissionais, às vezes, também é deficiente. Então, desde o início do processo de colheita dos alimentos, alguma coisa fica no chão. O Brasil perde aproximadamente 30% do alimento que produz ao longo de todo o processo, desde a colheita até o consumidor. Nessa parte de colheita, depois a parte de transporte, alguma coisa fica no chão na colheita, a parte do transporte também que é deficiente, a nossa safra, nossos alimentos são todos carregados, são todos transportados em caminhões, muitas vezes em estradas de estado absolutamente precário. Então, a gente perde também muito alimento nessa parte de transporte, na parte de industrialização. Então, o nosso prejuízo é muito superior ao prejuízo que existe no mundo inteiro. No mundo inteiro existe sim, um certo grau de desperdício ou de perda de alimentos, mas no Brasil essa coisa é muito mais dramática. Mas talvez não seja porque a gente fala de abundância, a gente sempre acha que temos muito, logo a gente pode deixar um pouquinho pelo caminho, quando na verdade a gente tinha que começar a pensar em como a gente faz para evitar esse desperdício. É importante que se conscientize dessa perda, conscientizar desde o produtor até o consumidor final. Nós temos leis, aí na parte do consumo,
Os supermercados eles jogam determinados produtos fora. As donas de casa, quando veem um produto, por exemplo, um hortigranjeiro com um pequeno amassado ou um cacho de banana, faltando uma banana, ela não compra aquele produto. Então aquele produto estraga, ou ele não é vendido. E depois os supermercados também têm uma certa dificuldade de doar esses produtos para quem precisa. Então, de um lado a gente tem uma perda grande e de outro lado a gente tem em torno de 10, 12 milhões de pessoas que são subalimentados e que poderiam tranquilamente receberem essa alimentação. Indo para a questão da primeira fase, da lavoura ainda, já há uma série de tecnologias para evitar que esse desperdício aconteça. A mecanização é uma delas? A mecanização é uma delas, mas mesmo a mecanização, se o profissional da colheitadeira não for um profissional capacitado, ainda assim acontece algum desperdício. Então, desde o início, desde a qualificação do profissional, a qualidade do equipamento, a armazenagem, muitas vezes a armazenagem não é feita em condições adequadas. A gente tem poucos armazéns no Brasil, então o transporte da safra se atrasa. Muitas vezes a safra fica sujeito ao tempo, né? Então a gente precisa ter mais investimento em capacitação, mais investimento em equipamento. O governo teria que liberar mais recursos para os produtores adquirirem colheitadeiras novas. Tem que ter muito mais investimento em transporte. O nosso transporte realmente é uma catástrofe. A gente tem estradas em péssimo estado de conservação no Brasil inteiro. Então isso aí já reduziria muito essa perda desse lado da área de produção. E a SNA tem algum programa, algum projeto para orientar esses produtores lá no campo ainda? A SNA tem, quer dizer, a SNA ela não tem nenhum projeto assim específico. A SNA tem uma área, uma escola, basicamente ela tem uma escola aqui no Rio de Janeiro. Nós damos diversos cursos de curta duração, inclusive alguns cursos para essa área. E a gente trabalha muito com divulgação. Então, como você mencionou no início da reportagem, nós publicamos uma revista, A Lavoura. Essa revista, então, a última edição foi dedicada especificamente a esse problema de perda de alimentos. Então, através desse alerta que a gente faz na revista, das matérias técnicas que saem na revista para instruir toda a cadeia produtiva e até o consumo de alimentos, a gente contribui para a redução dessa perda. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o presidente da SNA, Antônio Alvarenga. Para reduzir o desperdício de alimentos, algumas redes de abastecimento trabalham com doações. No final do dia, frutas, legumes e hortaliças deixam de ir para a lata do lixo. Nos últimos 3 anos, a Central de Abastecimento do Estado do Rio, CEASA, aderiu ao programa Banco de Alimentos, que trabalha a redução do desperdício nas centrais de abastecimento através de doações a pessoas carentes e que se encontram em situação de risco alimentar. O alimento que chega na mesa da sua casa percorre um longo caminho, desde a sua produção, comercialização e consumo. A etapa em que o CEASA participa é da comercialização. Aqui, cerca de 600 comerciantes vendem seus produtos para bares, restaurantes e outras redes. Mas e no final do dia? Para onde vai todo o alimento que não foi vendido e que não é tão atrativo quanto os outros, mas que pode ser aproveitado? Então, o Banco de Alimentos, ele recolhe as doações. Essas doações são trabalhadas por uma equipe dentro de um ambiente correto. Depois elas são ensacadas e são doadas às entidades, hospitais, creches, asilos, UPPs, toda sorte de entidade que pode levar às famílias algum tipo de apoio, de ajuda. Só em 2015, foram mais de 600 toneladas de alimentos doados para 230 instituições cadastradas em todo o estado.
creches, asilos, UPPs e ONGs. E esse importante processo também conta com a colaboração de produtores que estão disponíveis para doar suas mercadorias. Geralmente fica devagar de preço. Se é da gente jogar fora, é melhor doar. Fazendo uma boa caridade, não só eu, como muita gente está sempre fazendo isso. Geralmente sexta-feira. É o dia que tem mais gente pegando doação aqui. Essa parceria com o SEASA, juntamente com a nossa ONG Rio de Paz, né, tem beneficiado por volta de 400 famílias. Né? Mas até o final de abril nós queremos atingir 1.000 famílias. Né, para mal a gente já chega na comunidade, já começa a perguntar que hora que vai ser a fila, que vai ser a entrega das cestas, né, de alimento. E essa hora lá já estão organizando uma fila para estar recebendo o alimento que a gente vai estar transportando para lá. Para o presidente da SEASA, a população precisa entender o valor que um alimento possui antes de jogá-lo fora. As pessoas têm que saber o seguinte: não se joga comida fora. Ou seja, a comida tem que ser aproveitada. E por que as pessoas resistem, às vezes, a comprar fora dos chamados padrões comerciais? Ou seja, tem um alimento perfeito, mas ele não tem a forma que é comercializado, chamado padrão comercial. As pessoas rejeitam, até se o preço for menor, o que chega a ser um absurdo. Na verdade, a gente está falando aí do desperdício que acontece Fora do padrão. de fora do padrão, dos alimentos que a gente chama de alimentos feios. Como é que a gente faz para reverter isso? Não só os alimentos feios, fora do padrão, mas também aquele alimento que está na gôndola do supermercado e que a dona de casa, de repente, tem uma pera, ela dá uma apertadazinha na pera, logo aquele apertão ali fica preto, fica escuro. A outra já vem e não quer comprar mais aquilo porque ela acha que aquele alimento não serve. Nós temos um problema sério no Brasil de legislação. A legislação do Código Consumidor nosso é muito rigorosa. Ela limita muito a distribuição de produtos por supermercados. Ela penaliza, por exemplo, um restaurante, se por acaso o restaurante doar um alimento e aquele alimento, o consumidor daquele alimento alegar que ele passou mal por ter consumido aquele alimento. Então, a gente tem uma restrição. Muito ao contrário do que aconteceu agora recentemente na França, em que os supermercados são proibidos de jogar alimentos fora. Eles têm, por obrigação, doar o alimento. O alimento que sobra nas gôndolas, muitas vezes é o alimento in natura, o hortigranjeiro, ele é obrigado a fazer uma doação daquele alimento. Ele não pode jogar o alimento fora. O Brasil precisa de ter uma leis ou regulamentações e incentivar mais a doação de alimentos por parte daqueles que querem doar e não inibir. Hoje a gente inibe a doação ao invés de incentivar. Na verdade é uma inversão de tendência e é um processo que é assim, cultural. Você tem que ir trabalhando também para as pessoas começarem a se conscientizar que elas podem sim utilizar aquele alimento de forma integral. Agora, para além da doação do alimento, você tem também a compostagem, que poderia ser uma outra forma de dar prosseguimento a essa cadeia, transformando esse alimento não utilizado, às vezes porque tem partes dele que não estão boas, estragadas, para também virar adubo, né? Muitos supermercados fazem isso. Já que eles não podem doar, eles pegam os alimentos que sobram e fazem compostagem. Só que no Rio de Janeiro, isso? Também. Só que compostagem tem uma limitação. Você não pode fazer. Existe uma quantidade imensa de compostagem, você não consegue ter demanda para a quantidade do resultado dessa compostagem. Então não tem demanda. Nós somos basicamente da cidade, né? Teria que ter realmente um incentivo ao consumo, um incentivo à doação de alimentos, um incentivo ao consumo de alimentos não padronizados e um incentivo à doação de alimentos que estão com algum problema de padronização, algum problema de um pequeno defeito, faltando alguma coisa. O senhor falou da compostagem, que a compostagem não seria uma solução para tudo, uma vez que você tem muito mais... se você levar todo o desperdício para a compostagem, você não vai ter consumo para essa compostagem, vai criar tanta compostagem que você não vai ter demanda para ela. Qual seria uma outra alternativa? Fora mudar a legislação? Não, a alternativa é realmente
essas iniciativas de doação de alimentos, de produção de alimentos. Então, a agroindustrialização de determinados alimentos, você pode pegar, por exemplo, frutas que não estão dentro do padrão, que não foram consumidas, e transformar aquilo ali em suco rapidamente, ou pode transformar em compota ou alguma coisa desse tipo. Então, para esse tipo de iniciativa, assim, de industrialização, dá para você fazer com produtos que não estão padronizados e reduzir com isso a perda. E, na verdade, você trabalha em uma nova cadeia. Você trabalha em uma cadeia, você está abrindo um mercado de outro. Tem que também conscientizar os consumidores de que é bom tomar um suco, é bom comer uma coisa em compota. As pessoas, às vezes, são habituadas mais a comprar e a consumir produto in natura. Produto in natura realmente é mais complicado, é muito mais perecível, é muito mais sujeito à perda. No próximo bloco nós vamos falar sobre aproveitamento integral de alimentos. Não saia daí, tem receitas e coisas para a gente aprender e fazer na prática. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Todos têm um papel a desempenhar e a gente pode combater o desperdício dentro da nossa casa, da nossa comunidade e com pessoas que estão próximas de nós. Esse é o exemplo da Regina Celli, do Favela Orgânica, que em vez de jogar fora as cascas e caroços de frutas e legumes, aproveita para montar excelentes receitas e ensinar as pessoas a fazer isso junto com ela. Vamos ver. Oi, eu sou a Regina Celli, fundadora do projeto Favela Orgânica. Eu vim aqui fazer uma receita maravilhosa, que é uma salada crocante com olho, que é a semente do chuchu, e a casca do chuchu, para compartilhar com vocês. Chuchus, tomates, pimentão vermelho, manga, salsinha com cebolinha, manjericão e hortelã-pimenta. Passas, gergelim preto ou branco, sal grosso e azeite. Como é que a gente vai fazer essa salada crocante com o olho do chuchu? A gente parte no meio. Galera, vocês mesmo que não sabem cozinhar em casa, duvido, essas receitas do aproveitamento total facilita a vida de qualquer pessoa. Aí a gente vai abrir no meio. Peguemos o olhinho, que geralmente a gente joga fora. Só que aqui vai virar uma bela de uma salada maravilhosa. Isso aqui ia embora. O olho, né? E a casca, que geralmente a gente joga fora. Menina, isso aqui é um luxo. A natureza agradece. Que a proposta do aproveitamento total dos alimentos é que a gente leve mais alimento para a mesa sem precisar comprar mais. É a gente valorizar o que a terra nos dá. Então, o que é que a gente vai fazer com o olhinho? A gente vai pegar o olho, vamos picar ele. Olha que lindo que ficou. A nossa saladinha de olho de chuchu com a casca. A receita na íntegra dessa salada de chuchu está lá no nosso site. A gente está falando ali do aproveitamento integral, que também é uma forma de desperdiçar. Nesse cenário de crise que a gente está vivendo, talvez seja mais fácil chegar na cabeça do consumidor a possibilidade dele, sem gastar mais, se alimentar melhor. Esse podia ser um grande lema, né? Como a gente viu,
o aproveitamento completo dos alimentos. Nós temos, por exemplo, determinados produtos, beterraba. Geralmente a dona de casa pega, corta, joga fora a folha de beterraba e aproveita apenas a beterraba descasca e tal. Quando que a folha de beterraba, tem muitas pessoas que sabem aproveitar a folha de beterraba. Assim como a folha de beterraba, diversas outras folhas de determinados alimentos também são comestíveis. O alimento feio também é uma questão que a gente tem que ressaltar. Ele tem a mesma propriedade nutritiva de um alimento bonito. Não tem nada menos. Ele simplesmente está fora do padrão vamos dizer, fora do padrão de beleza, mas que o interior, a propriedade nutritiva dele é exatamente a mesma. Agora, é importante ressaltar essa questão de olhar para o uso de agrotóxicos, né? Porque quando a gente aproveita, por exemplo, a casca ou outras partes do alimento que estão mais expostas, isso pode também causar outros problemas. Tem todo alimento, mesmo orgânico, que não tem produto, não tem interferência de produtos químicos, eles precisam de passar por um processo de higienização muito importante, que a higienização é aquela coisa de botar água com 2 colheres de água sanitária e deixar por 40 minutos, porque é preciso limpar, higienizar totalmente qualquer alimento. Qualquer alimento tem que ser higienizado, bem higienizado, para não ficar resíduo. Nem resíduo de agrotóxico e nem resíduo de qualquer outro produto biológico que tenha sido usado no processo de produção. Agora, em termos de futuro, o que o senhor enxerga assim, como trabalho que a SNA e outras instituições podem fazer para mudar um pouco, para trabalhar também essa questão do consumo, do consumidor, da forma que ele pode observar e atuar melhor e consumir melhor esses alimentos? Fazendo o que você está fazendo aqui, tentar conscientizar, informar as pessoas de que elas estão desperdiçando alimentos e que alimento é um bem, é um custo, é um valor, ele não pode ser desperdiçado porque está feio, ou porque ele está fora do padrão, ou porque ele passou um pouco do tempo. Então, não, ele tem que ser aproveitado como alimento. Aquilo ali é um valor que não pode ser jogado no lixo. Ninguém joga dinheiro fora, mas alimento muitas vezes as pessoas jogam fora. Bem, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, doutor Antônio. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.